Meus equilibrados, tudo bom com vocês? Espero que sim. Eu sou o pastor Léo Félix e no vídeo de hoje você vai entender para sempre o significado desse termo pedra angular, pedra de esquina. Olha esse vídeo aqui e presta muita atenção. Lo que es el arco de medio punto romano, que a mí siempre me ha llamado tanto la atención y vemos más o menos cómo se podría hacer, ¿verdad, Diego? Vete explicándolo si quieres un poquito. Y tenemos ahora, entre todas estas dovelas, tenemos la principal, que es la clave, que es la clave, que ¿no? va a ayudar. Ya la calculo. Ahí tenemos cómo sería. Me parece impresionante. Gracias, Diego. Como é interessante, né? Vendo assim fica muito mais claro. Esse termo pedra angular, pedra de esquina, aparece várias vezes na Bíblia. Vamos dar um exemplo aqui. Está lá em Isaías, no capítulo 28, verso 16, que diz assim, olha, portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundamentada. Aquele que crer não se apresse. O que significa pedra de esquina? Nós vimos aqui que essa pedra angular, né, é a que dá sustentação para todas as outras. A pedra de esquina é aquela que fica no cantinho, na diagonal de uma construção, para dar sustentação para todas as outras. Vale lembrar, pessoal, que nessa época aqui não existia o cimento que nós temos hoje, então era uma coisa muito mais física mesmo, né, de Lego, né, de Tetris, de encaixar certinho para ela ficar firme. Hoje, nós poderíamos falar sem nenhum problema que Jesus é o cimento que cola tudo. É por isso que muitas vezes eu gosto de usar esse exemplo quando as pessoas falam assim, vida profissional, vida familiar, saúde, hobbies, etc. e vida espiritual. Não. A vida espiritual não pode ser uma área da sua vida. Por quê? Todas as áreas são caixinhas. Como é que a gente junta uma na outra? Com cimento. Então, se a sua vida familiar é um tijolo, a sua vida profissional é um tijolo, a sua saúde é um tijolo, os seus negócios, tijolo, tudo isso você vai colocar o cimento para que eles fiquem bem coladinhos. Assim é o Evangelho. Ele tem que estar entre tudo. Ele não pode ser uma caixinha. Tudo tem que ser o Evangelho. O Evangelho é o sal. Quando a gente joga, a Bíblia fala, vós sois sal da terra. Quando você joga o sal na comida, você não consegue mais tirar o sal da comida, você não consegue mais identificar onde está o sal. Ele toma a forma da comida, ele tempera toda a comida. Então, Jesus é essa pedra que desde sempre existia nas construções. Para ela ficar erguida, para ela ficar forte, para ela ficar fundamentada, precisava muito de um alicerce. E Cristo, ele vem como esse alicerce. Se nós queremos uma igreja bem fundamentada, precisa ter Cristo como pedra angular. É óbvio, seria. Mas hoje nós vemos que existem igrejas que são muito antropocêntricas, né? Que pregam muito que o homem é o protagonista de tudo. Nós vemos hoje pessoas que têm problemas no relacionamento, mesmo sendo um casal saudável, mesmo sendo um casal com dinheiro. Eu atendo pessoas hoje que têm rendas altíssimas e têm problemas terríveis. Por quê? Porque não é o dinheiro. Quando você vai descobrir, não, pastor, é porque eu pulei a cerca. Não, é porque ela não sei o quê. Você fala, meu Deus, como é que você consegue? Mas é por quê? Porque não tem Deus, porque não tem essa pedra angular. Você viu que todas as pedras ali iam cair. Aí, a partir do momento que o camarada coloca aquela no meio, tudo se encaixa perfeitamente em harmonia. Perceba que nós podemos viver uma vida com Cristo e ter problemas. Isso aí não o evangelho da prosperidade é uma grande mentira, né? De falar assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele vai fazer para você perfeitamente, você não vai ter mais problema. O pessoal pega o Salmo 37,5 e já faz uma exegese. Quem me acompanha sabe do que eu estou falando, né? Uma interpretação errada e antropocêntrica do texto. Então, as pessoas acham que porque servem a Jesus não vão ter um problema. Isso é uma grande mentira. Nós teremos sim dificuldades e problemas, faz parte. A Bíblia já nos garante isso, né? Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Porém, quando nós não temos Jesus como pedra angular de qualquer relacionamento que nós temos, seja no nosso casamento, seja no nosso ambiente de trabalho, business, negócios, seja em qualquer coisa, falta o encaixe e em algum momento ele vai desmoronar. Em algum momento ele vai cair, vai ruir. Como é lindo entender que Jesus ele vem para nos trazer estabilidade.
estabilidade emocional, estabilidade espiritual, e entender que os exemplos que a palavra de Deus dão, que a palavra de Deus dá, em alguns momentos ele pode parecer confuso, mas quando a gente olha uma ilustração, começa a ficar tão claro, né? E o nome disso, sabe o que é? Hermenêutica. É estudo da Bíblia. A gente, claro, vai fazer hermenêuticas textuais, que são as melhores, mas também visuais como essa. Um vídeo desse nos ajuda na hermenêutica, que é o quê? A interpretação da Bíblia, a interpretação da palavra de Deus. Efésios, no capítulo 2, verso 20, vai dizer o seguinte, olha, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Nós somos fundamentados nos apóstolos, nos profetas, e que todos eles estão firmados em Jesus Cristo. Às vezes as pessoas se mudam, estão em outros estados, ou quer sair da sua igreja atual, e me perguntam, pastor, qual é a melhor igreja para congregar? Como é que eu encontro uma boa igreja? As pessoas vão procurar estacionamento, vão procurar cadeiras boas, bom equipamento de som. Se é uma igreja grande, já está meio estabelecida. Se tem uma boa salinha do Kids, né, para cuidar das nossas crianças. Tudo isso aí é interessante. Cara, mas a igreja precisa ser fundamentada na palavra. Pode ser uma grande igreja que não é, e pode ser uma pequena igreja que também não é. Mas pode ser uma igreja grande, média ou pequena que é. Então como é que eu vou encontrar uma boa igreja? A igreja que é fundamentada na palavra. É muito difícil você ir em um culto e no primeiro culto, escolhi, vou congregar aqui. É um pouco perigoso, tá? Dá para fazer? Dá, mas é perigoso. Vá, você está procurando igreja. Eu tô sem igreja, eu tô indo pro inferno. Não, isso não existe, pelo amor de Deus, né? Você tá no processo de transição, isso é normal, né? Mas aí você tá ali, vai um mês na igreja, 4 domingos, escuta 4 palavras, procura o pastor ali, veja como é que é, tenta ir em outro evento, veja como é que a igreja faz a sua confissão de fé. É pautada na Bíblia, é uma igreja bíblica, então está fundamentada em Cristo. Olha o que 1 Pedro, no capítulo 2, verso 6, vai dizer. Pelo que também na Escritura se contém, eis que põe em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundida. Então Pedro está fazendo uma referência lá do texto de Isaías que a gente leu. Que lindo, né? Como a Bíblia se conecta, isso é maravilhoso. Salmo 118, verso 22 diz, a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. Que interessante. A Bíblia diz em João, né, que o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, o verbo veio ao mundo, mas o mundo não recebeu. E aqui está falando dos construtores. Então imagina um engenheiro que está fazendo uma grande obra e rejeita a principal estrutura daquela obra. É o que o homem fez, é o que o ser humano fez, é o que a humanidade fez ao rejeitar Jesus, a pedra principal, a pedra de esquina. Então, muitas vezes nós vamos ver Jesus como essa pedra e vamos entender que o homem rejeita essa estruturação. É por isso que nós vivemos hoje numa bagunça, numa confusão, numa loucura, num frenesi absoluto. Por quê? Porque as pessoas estão rejeitando Jesus. Quando você vê a política, é uma ausência dos valores morais e éticos do Evangelho. Quando nós vemos Hollywood nos seus filmes, nas produções de Netflix, Amazon, Disney, meu Deus, todos rejeitam Jesus, rejeitam. E aí você vai ter uma produção ideológica, uma produção totalmente fora do Evangelho. Toma muito cuidado, porque isso é muito sério. Então, o que nós vamos fazer nesse momento? Entender que Jesus é essa pedra que dá fundamentação, que dá alicerce, que dá liga, que dá estruturação para que tudo aconteça. Avalie a sua vida e veja o quanto Jesus tem sido pedra fundamental, pedra angular, pedra de esquina na sua vida. Bem, se você chegou até aqui, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Deus te abençoe muito. Se inscreva no canal se você não é inscrito, tá bom? Deixe seu like, nos ajuda demais. E coloque aqui nos comentários, você já sabia que era isso? O significado de pedra de esquina? Você conseguiu entender? Tem alguma dúvida? Põe nos comentários, vamos continuar conversando aqui, tá bom? E olha, eu lancei um blog que ele chama pregbem.com.br. É o blog do Pregue Bem. Então, eu tenho alunos na minha jornada Pregue Bem e eu também tenho esse blog. Esse blog é gratuito, é só entrar que você vai acessar, você vai encontrar um conteúdo de valor absurdo lá. Absurdo, gratuito, tá bom? Eu queria fazer parte da jornada, mas agora eu não tenho condição de investir e tal. Acontece, tá tudo bem. Vai no blog, você vai encontrar lá um material de edificação que vai fazer assim com o seu ministério. Vai, porque foi uma bênção que Deus me deu e eu estou compartilhando com vocês, tá certo? Bem, eu vou ficando por aqui, mas tem muitos outros vídeos para você assistir. Um beijo no seu coração, forte abraço. Tchau, tchau.